puxar o seu, né? O futebol brasileiro deu um salto em 2024. Os 20 maiores clubes do país arrecadaram juntos mais de 10 bilhões de reais. Nós vendemos mais jogadores por valores maiores, então a gente está conseguindo valorizar os nossos atletas, seja porque tem dinheiro nas receitas comerciais, por conta do investimento das casas de aposta, seja porque temos SAFs e gente colocando dinheiro para reestruturar os ativos que compraram. Ajudou muito também o pagamento antecipado pelos direitos de TV. Isso lá em 2023. Só que esse montante generoso já virou vendaval. O futebol brasileiro não estava preparado para esse passo importante que foi dado em 2023, quando da venda dos direitos de transmissão por 50 anos para a Liga Forte União. Esses clubes atingiram 1 bilhão de superávites. Aí no ano seguinte, 2024, já consumindo esse dinheiro, que era por 50 anos, um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. Então o que me faz crer é que o modelo de gestão era antiquado, para um dinheiro muito poderoso. Apenas Flamengo e Palmeiras, que faturaram mais de 1 bilhão de reais cada um em 2024, receberam elogios por fazerem bem a lição de casa. Já a realidade de outros 3 grandes do nosso futebol assusta. São Paulo, Corinthians estão entre os piores. Eu colocaria nessa lista o Atlético Mineiro, que apesar de ser uma SAF com donos com dinheiro, ainda enfrenta alguns problemas, especialmente de dívida. O Galo tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais e, segundo o estudo de Grafietti, levaria 22 anos e meio para zerá-la se começasse a pagar hoje. O São Paulo vem há muitos anos mal financeiramente, com altas dívidas bancárias, justamente aquelas em que os juros são muito mais agressivos. O São Paulo, pelo menos, está tentando, a partir da emissão do FDIC, controlar os seus custos. A gente vai ver que, por exemplo, esse ano contratou poucos jogadores, enfim, está cortando, de certa forma, os custos. O São Paulo entendeu que precisa se reestruturar e começou a fazer isso. Nenhum caos chega aos pés do que o Corinthians vive. A exemplo de Flamengo e Palmeiras, o clube também teve mais de 1 bilhão de receitas no ano passado. Mas a dívida total superou 2 bilhões de reais e continua crescendo. A situação do Corinthians é tão grave que ele não consegue pagar um centavo da dívida, porque todo esse dinheiro que vai para o pagamento do fundo é o serviço da dívida, são os juros da dívida. O que o Corinthians tinha que ter feito? Aquele projeto do Bandeira de Melo no Flamengo. Nesse cenário de números bilionários, Somogy acabou revelando qual foi sua grande decepção em 2024. Pelos números que eu estou vendo, estou horrorizado com as SAFs. O Brasil errou ao criar a lei da SAF e não criar o fair play financeiro no mesmo momento. Por exemplo, Bahia, Cruzeiro, Vasco, mesmo América Mineiro, para falar alguns exemplos assim diferentes, todos acumulando prejuízo. Então, 5 SAFs, sem contar o Botafogo, que não apresentou balanço, mas que provavelmente deve fechar com prejuízo, 5 SAFs em 2024, 2023 e 2022 acumularam mais de 1,2 bi de prejuízo. Futuro. É exatamente essa preocupação desses 2 especialistas em finanças no futebol. Está faltando também uma estruturação de negócio para o mercado internacional, para o Brasil não ficar refém único e exclusivamente do seu mercado. Eu acho que essa talvez seja o maior desafio, o fair play financeiro, equilibrar as finanças, e o segundo, poder aumentar as receitas para aumentar o nível de investimento. Os clubes precisam estar comemorando seus 200 anos. Muitos comemoraram o 100, o centenário, mas será que eles vão durar 120, 130, 150? Então, assim, a gente precisa começar a tomar cuidado com as ações, porque elas podem gerar problemas no médio e longo prazo. E Paraná Clube é um exemplo claríssimo do que poderia acontecer com outros clubes de porte até maior do que ele. E o assunto de finanças e até de fair play financeiro é algo muito recorrente entre os torcedores, nas redes sociais e, claro, também com os dirigentes. E agora o novo presidente da CBF, o Samir Chowdhury, garante que o projeto vai ser discutido. Estamos assinando a portaria que cria o grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro, uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperavam por essa prática. E a CBF, em sintonia com esse pleito, está liderando essa mudança. Este GT será formado por representantes da CBF, federações estaduais,
clubes da Série A e B, além de especialistas em finanças, governança e direito esportivo. Queremos um debate plural e técnico que reflita a realidade do nosso futebol. E já começamos com transparência. Clubes e federações terão 5 dias a partir de hoje para manifestar interesse em participar. Em 90 dias, teremos um conjunto normativo pronto, regras claras para promover equilíbrio financeiro, transparência e sustentabilidade nos clubes. Essa é a nova CBF, ágil, aberta ao diálogo e comprometida em resolver questões estruturais. O fair play financeiro não é mais uma promessa, é um projeto em andamento e vamos construí-lo juntos. Essa tela é interessante, porque ela mostra quem fatura e quem conta as moedas, né? Então você tem aí os maiores faturamentos e também as maiores dívidas do futebol brasileiro em 2024. Flamengo, Palmeiras e Corinthians são os clubes que mais faturaram, até com uma certa vantagem em relação a São Paulo e Fluminense. E, por exemplo, do primeiro para o quinto, o dobro praticamente, né? Olha a diferença. Já as dívidas, o Corinthians lidera, a dívida do Galo também é bem alta, hein, Mari? É muita coisa. Aparecem Botafogo, Cruzeiro e São Paulo. O CEO do Atlético, Rafael Menin, ele até explica esse desenho da dívida, que ela varia de 1,4, 1,8 para 2,3, mas é porque em alguns relatórios desconsideram os valores que o Atlético também tem a receber de outros, então esse número parece menor em alguns momentos. Mas quando você faz a conta sem nada do que o Atlético tem a receber, de jogadores que ele vendeu, etc., chega nesses 2 bilhões, que é um número muito alto. O Atlético não fez, a SAF do Galo não fez aquela recuperação judicial, não fez, como outras SAFs fizeram durante todo o processo. E dita pelo próprio CEO por uma escolha, porque o Atlético não queria dar calote nos bancos. Mário Marra, quando a gente fala de fair play financeiro, a gente fala de quê? Porque o pessoal fala de fair play financeiro, de um limite para gastar. Ou você não pode gastar mais do que o fair play financeiro. Na prática, podemos trazer aqui exemplos também no futebol europeu. É você conseguir provar que você tem como se equilibrar e viver financeiramente com um planejamento que você tem. Tipo, eu quero ter... Você falou de exemplos na Europa. A Europa tem um exemplo, na Espanha tem um exemplo, na Inglaterra tem um outro exemplo. O que eu estou mais acostumado é o exemplo da Inglaterra. Existe um número possível de permitido de endividamento anual. Os clubes podem ter dívida, porque dívida também pode ser investimento. Por exemplo, um estádio, reforma de um estádio. Até a contratação de um jogador, né? Exatamente. Então, possível ter dívida? É possível. É desejável? Não, desejável é que você não precisa ter dívida. Mas, se você vai ter a dívida, você tem que ter um limite para essa dívida, porque senão você vai se ferrar. Daqui a pouco você não vai conseguir arcar com os compromissos que você está se comprometendo. Na Premier League, na FA, né, não só na Premier League, nas divisões, nas 4 primeiras divisões da Inglaterra, o limite é 105 milhões de libras acumulados em 3 anos. Alguns clubes ultrapassam isso. A gente viu na temporada 2023-24, o Everton tomar uma punição de 10 pontos. Ele recorreu e a punição caiu para 8 pontos. O Nottingham Forest também. Esses clubes correram risco de cair, não caíram. Mas o Derby County chegou a perder 21 pontos. E ele estava tendo reforma de estádio. E ele caiu. E é um clube histórico, considerado Academia 5 estrelas. Formação de jogador, tipo, né, assim... o Wayne Rooney trabalhou lá na base. E alguns jogadores importantes saíram de lá. A formação de jogador do Derby County é considerada 5 estrelas. E ele perdeu 21 pontos. E ele teve que abrir mão dos seus jogadores da sua formação. Mas tudo isso para que o modelo seja sustentável. Senão, alguns clubes vão desaparecer. E vocês acham que aqui no Brasil essa discussão vai para frente, vai funcionar, ou é só esse tipo de promessa de quem está chegando agora e quer atender aos desejos, ao desejo de alguns clubes e alguns dirigentes? O que vocês acham, hein? Eu não chego a ser muito otimista. Eu acho Sim, Leila que pediu, Leila que mandou, na verdade. Os números que a gente acabou de ver na tela. Só que eu sempre fico na questão das ligas, né?
Os clubes brasileiros não conseguiram chegar num denominador comum para formar uma liga, para tomar conta do futebol, enfim, para conseguir vender. Inclusive, seria o caso de vender, né, a imagem, né, a transmissão do futebol brasileiro para o exterior, que nem estava na reportagem, de trazer mais dinheiro para cá para justamente ajudar nesse equilíbrio. E até dividir esse bolo de uma maneira mais igualitária, exatamente. Nem isso foi possível, nem isso eles conseguiram chegar à conclusão. Então, eu não tenho, assim, eu vejo a necessidade, é óbvio que tem necessidade disso. A gente viu ali, por exemplo, o Corinthians com 2 bi, o Atlético também, enfim. Só que eu não tenho tanto, enfim, esperança, assim, nesse assunto, não. É que a conversa vai pra esse lado, né? Algumas equipes recebem mais do que as outras, então você vai exigir... Cada um vai querer ver o seu lado. Vai puxar o seu, né?